Olá, como vão todos? Colorados, coloradas, eu sou Cris Dave Colorado, esse é o nosso canal. Curtam, ajudem a compartilhar o conteúdo e tamo junto. Bom, eu quero começar a falar, elogiar a nossa torcida. Que torcida maravilhosa. E que lindo que é as Ruas de Fogo. Teve uma repercutiu muito bem as Ruas de Fogo, porque é um ambiental assim bem único, distinto, que gera algo assim, visualmente é bonito, gera uma tensão onde as pessoas elas sabem que aquele ambiente é um ambiente assim bem ruim pro adversário, e vários portais importantes repercutiram muito bem as Ruas de Fogo e ressaltaram o ambiental, assim, que é um ambiental que não é nada convidativo pro adversário. Foi lindo, maravilhoso. Parabéns à nossa torcida, que a nossa torcida não tem a nossa torcida é incomparável, é uma torcida maravilhosa que merece muito esse título. Se o bom Deus quiser, a gente vai conseguir coisas importantes, até porque a gente tem um time muito bem encaixado. E é o que eu falo, para nós ter uma ideia, eu já estou ressaltando há muito tempo, em todos os nossos jogos, a gente fez ótimos jogos, bons jogos, jogos regulares e alguns jogos ruins, onde sempre teve atenuantes. Por exemplo, o jogo contra o Juventude, a gente não foi tão bem, mas foi porque a gente tinha feito uma viagem longa, não tinha tido aquele tempo importante para se preparar melhor. Depois teve o jogo contra o Botafogo, mas não foi um jogo ruim, foi mais por nossas imprecisões e porque a gente acabou não pensando, porque era um jogo para controlar, para ser inteligente. Em todos os nossos jogos a gente foi bem, e a torcida, ela é muito importante nesse processo. A gente tem que estar sempre com o time e sempre apoiando. Aí, se quer vaiar, se quer fazer alguma coisa, é depois do jogo, de acordo com o resultado que vier. O importante é estar sempre com o time. E a torcida foi muito bem ontem. Tirando a parte do Daniel, eu acho que não era necessário vaiar o Daniel. Embora eu não goste muito do Daniel. Não que eu não goste muito, é que o Daniel, ele fez defesas importantes, ele salvou muitas vezes o time, mas ele tem muito trabalho, muitas deficiências na saída e na hora de defender pênalti. Mas embora ontem ele quase defendeu um pênalti, e ele acabou saindo de bolas importantes. Quer dizer, pelo menos ele saiu do gol. Eu espero muito, a gente tem que apoiar muito os nossos jogadores. Eu espero que ele melhore também, o Daniel, porque o Daniel, ele consegue ter um bom nível, né? Mas só que eu quero que ele também me ajude, me salve e me ajude nos jogos decisivos, onde a gente precisa que ele defenda, ele vai lá e defende. Isso é importante. Mas todo o time como um todo foi bem ontem. A gente foi. No primeiro tempo, a gente teve 6 chutes a gol, 6 chances, chutou bastante a gol, teve mais a posse. No segundo tempo, a gente repetiu. A gente também errou um pouco. Porque eu acho que se a gente tivesse tido um pouquinho mais de êxito no. De mais efetividade na hora de fazer os gols que a gente criou para fazer, a gente poderia ter saído com pelo menos um 7-0. Eu não tenho dúvida, porque a gente teve chances de gol, que é algo claras, chances, e a gente teve aquelas possibilidades que são quando o jogador ele tem uma boa uma boa chance de deixar o seu companheiro numa possibilidade boa para fazer o gol.
Só que por muitas vezes aquele passe ali lateral, onde o jogador entra a área dentro e ele passa para que alguém chegue e chute a gol, muitas vezes por vezes a zaga interceptou e muitas vezes a gente errou ali na passada. O Carlos de Penha, deixaram ele na cara do gol, ele acabou tendo um pouquinho de dificuldade, mas o de Penha, ele é um jogador muito inteligente, é um jogador que ele é tático, ele é importante e ele tem uma mentalidade boa. Isso é muito bom, porque a gente já tinha bons jogadores, como o Super Ed, que o Super Ed jogando, ele é maravilhoso. E muitas vezes as pessoas metem um pau no Edenilson, ele é perdedor ou coisa do gênero, ele não fez nada contra o jogo contra o Corinthians. Eu não acho isso, porque no jogo contra o Corinthians, onde a gente poderia ter se tornado campeão brasileiro e seria importante para eles, a gente foi assaltado e nunca gira só em um jogador, né? Tem várias variáveis que são importantes, porque no lance do Abel Hernandes, aquele árbitro que ele apitou antes da jogada terminar, e isso é muito irritante. Voltando um pouco para trás, eu não queria voltar, só que pra te ver como o duplo padrão dessa arbitragem de merda que a gente tem, porque o cara, em vários jogos do Brasileirão, e em vários jogos que esse juizinho de merda que apitou o Inter fez, dá sequência à jogada e depois, se aconteceu a falta, aí marca. Mas não havia acontecido. Até porque o goleiro, tu pode disputar a bola com o goleiro. E o Abel Hernandes tinha feito um lance onde teria saído o gol. E aquele cara arbitrou antes. E outra coisa que me irrita é que, curiosamente, árbitros. Aquele árbitro. Eles por vezes não aceitam o VAR e por outras vezes aceitam o VAR. É isso que me irrita. Não necessariamente o árbitro tem que aceitar o que o VAR diz. Só que parece que às vezes é uma imposição. É foda, né? Mas é que isso irrita. Até porque naquele jogo a gente deveria ter ganho. A gente foi assaltado e teve... É foda, né? Falar isso, porque irrita bastante. Até porque a gente não pode crucificar jogadores. Vamos lá. Por exemplo, Zé Gabriel, isso é um exemplo que eu quero colocar. Quando o jogador ele tem uma amostragem grande e jogou no time titular, teve chances, aí tu pode crucificar, tu pode falar do que quiser. Mas a gente vê que muitos desses jogadores eles cresceram com a vinda do Mano Menezes. Eu confesso que eu não achava ele o melhor dos técnicos para vir pro Inter. Errei e eu amei errar. Coisa boa que o Mano tá bem, que o Inter tá bem, porque a análise prévia do que a gente imagina não acontecendo, melhor ainda, porque a gente quer que as coisas deem certo pro Inter. Graças a Deus estão dando certo. E outra coisa, uma coisa que eu não errei, que eu sempre falei, os jogadores que vieram, a gente não pode, a gente não pode decretar que eles são ruins, que eles são desconhecidos, que eles não servem. A gente tem que esperar com o andamento dos jogos, analisar, ver o que eles rendem em campo, o que eles aportam para a equipe, e as coisas, até porque muito grandão aí, jornalista, falou muita merda do Wanderson, do Depena, do Vitão e de outros jogadores importantes que vieram na janela, que eles estão muito bem, coisa boa. Eu espero que a direção acerte e traga mais nomes, porque a gente tem um time titular muito bom, que pode vencer qualquer time. A gente tem bons reservas que podem aportar e ajudar muito a equipe titular quando necessário for. E a gente tem outros jovens interessantes, e a gente tem alguns outros jogadores que não estão num nível tão bom, ou porque não estão desempenhando seu melhor futebol, ou porque não jogam, não tem uma constância de jogos. Por exemplo, Lisieiro, por exemplo, Heitor. Eu entendi muitas coisas que o Mano disse e acho que a análise tem que ser mais ou menos por essa olhada, né? Porque eu também entendo, né, que... Quero entender, porque o Mano ele tá ganhando um bom respaldo com a torcida para nos
nos dá aquele puxão de orelha quando necessário for, até porque a análise ela tem que ser feita em algumas nuances, né? Até porque eu entendo que quando tu não joga há muito tempo e quando tu tem que jogar, às vezes tu tem alguns problemas, mas também eu espero que ele aprenda, né, o Heitor, porque quando tu não pode sair com uma bola limpa, sair tocando, assim, desenvolvendo o jogo, e tu vê que tem um jogador ali no teu redor pra querer tentar roubar a bola, pra tentar fazer algum dano na tua defesa, tem que dar um bico pra fora, um bico pra lateral, pra escanteio, pra qualquer lugar. Mas eu acho que todos aprenderam. E a gente tá tendo grupo, o Alan Patrick, maravilhoso, jogador de uma categoria, de um nível assim estratosférico. O Moisés, o que tá jogando o Moisés? O Moisés, ele melhorou bastante na defesa, ele tá agressivo, indo pra frente. Às vezes ele além dele estar jogando bem, driblando, querendo tentar, isso que eu quero do Moisés, isso que eu quero dos jogadores, tenta o drible, vai pra frente, quando tu tá na frente desenvolvendo o teu jogo, e só quando tu tá construindo, às vezes, que tu pode voltar um pouco para trás quando tu ainda não atravessou o meio de campo para ir na área adversária, aí tu pode tocar um pouco para trás, mas quando tu já tá na frente, vai para frente, tenta um drible, tenta um tabelamento, jogada em velocidade, tenta triangular. Eu acho que a gente tem a gente tá bem servido de muitos jogos. Eu acho que se a gente conseguir, quem sabe uns, vamos dizer assim, 3 jogadores com um centroavante a mais, um centroavante assim de muito bom nível, e uns outros 3 ou 4 jogadores, a gente fecha esse grupo, porque esse grupo tá muito bom, porque a gente tem muitas importantes jogadores que agregam distintas coisas. Por exemplo, o alemão, ele não é alguém com refino técnico, um jogador assim extra classe, mas o alemão ele é brigador, ele faz parede, e eu acho que o Mano faz certo em querer lapidar melhor ele, porque muitas vezes ele não jogou, né? Porque ele tava, não vinha ele vinha tendo alguns baixões, baixou um pouco o nível, porque as equipes adversárias começaram a ver como ele jogava, começaram a estudar mais ele começou a ter algumas complicações, mas a gente vê que ele é um jogador importante, que ele pode ajudar também no processo. E claro, a gente tem que trazer alguns, como eu falei, um centroavante de bom nível, quem sabe uns 3 ou 4 jogadores talvez, mas como um todo, eu tô muito feliz com esse grupo, são muito bons jogadores. Hoje a gente tem uma coisa importante que todo time busca. Por exemplo, o Palmeiras do Abel Ferreira, todos dizem, o Palmeiras é um super elenco. O Palmeiras ele tem um técnico muito bom, e ele é muito bem treinado pelo Abel Ferreira, e o Abel Ferreira, ele, além de o Abel Ferreira estudar muito seus adversários, é um cara assim muito foda, o Abel Ferreira, muito foda. E porque a gente vê que o Palmeiras ele teve vários outros técnicos, mas nunca nenhum outro técnico colocou a vara do Palmeiras nesse nível. E coisa boa a gente vê quando o time é bem trabalhado, quando o time tem uma forma de jogo bem conceituada, bem constituída pelo técnico, porque tu pode não ter vários dos teus jogadores, mas aqueles que vão entrar ali, eles já vão estar bem, eles já vão estar sabendo o que tem que fazer dentro de campo para tentar, pelo menos o mínimo, conseguir suprir o que tem que ser feito em cada posição, como tem que ser feito. E o Mano tá usando jovens também, coisa boa. Ele tá dando chance, até porque no jogo contra o Ceará, como eu falei, a gente tava totalmente desfigurado, até porque a gente tinha esse jogo importante onde a gente tinha que focar muito. Mas mesmo assim, a gente fez um primeiro tempo bom, onde a gente poderia ter saído com uma boa vantagem, e no segundo tempo a gente aguentou um pouco mais.
Até porque em determinado momento do jogo, os jogadores eles sentiram que aquele resultado ele era importante e que por ter tantos desfalques, porque muitos dos jogadores também que jogaram, eles também jogaram no alguns pelo menos, acho que 2 ou 3 jogaram no jogo contra o Colo-Colo. A gente tá bem, graças a Deus. Eu espero que a gente ganhe esse título da Sul-Americana, que a gente faça bons jogos no Brasileirão. E eu acho que eu tô gostando do que eu tô vendo. E eu acho que seria importante também, eu espero que o Mano fique. Eu acho que a gente se acertou com o Mano. A gente tem que dar como eu falei, talvez trazer um centroavante ou 3 ou 4 outros jogadores para dar um up a mais pro grupo, dar uma fortalecida no grupo, até com esses jogadores da Ucrânia e da Rússia, tem jogadores interessantes lá. Ou também que façam o que fizeram, trazendo o Pedro Henrique, o Wanderson, o Depena, o Vitão. Esse trabalho que foi muito bem, um prospecto muito bom do nosso capa. Aí que a gente vê o trabalho. E parabéns pro Barcelos que acertou a mão e as coisas estão melhorando. E a torcida, nós torcida, temos que estar sempre com o time, sempre apoiando em todos os jogos. A gente não pode vaiar antecipadamente. A gente tem que estar em todo o jogo apoiando, estando com o time, porque a gente vê, a gente tomou um gol, a gente deu uma murchada, mas a gente vê o poder dessa equipe, porque mesmo com essa equipe perdendo por 3-0, eles foram buscar. Aí depois, quando a gente empatou, aí a torcida começou a entender que dava pra ganhar. E a gente, junto com a torcida também, a gente vê essa energia com o time, o Mano Menezes sabendo fazer as leituras. O time tá muito bem, graças a Deus.